Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da palavra, pela oração que a tua serva Elci fez. Ilumina, Senhor, a minha mente para que eu fale a sua palavra com sabedoria, que todos possam, Pai, estar atentos a compreender a tua palavra. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Após a leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta para a gente. Nós vamos fazer aqui uso do capítulo 16, abordagem completa do capítulo 16 de Mateus. Amém? Nós estamos numa série de mensagens no Evangelho de Mateus, e agora é o capítulo 16. Nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 4 de Mateus como Deus manifestou a sua promessa na terra, cumpriu a sua promessa em Cristo. Do capítulo 5 ao capítulo 7 nós vemos o corpo doutrinário do ensinamento de Jesus, o Sermão da Montanha. E ali nós vimos o corpo dos ensinamentos de Jesus. Do capítulo 8 até o capítulo 23, nós estamos vendo as obras de Cristo, seus ensinamentos por parábolas. E do capítulo 24, o capítulo 25 é acerca das últimas coisas, do fim dos tempos. E do 26 ao 28 é a consumação de todas as coisas com a morte e ressurreição de Jesus. Estamos nessa empreitada agora das obras de Cristo, dos seus ensinamentos por parábolas, e temos recebido grande ensinamento. Hoje nós vamos ver sobre a mensagem do reino de Deus, a mensagem do reino de Deus ou a mensagem do reino dos céus. Quando nós falamos ou mencionamos sobre a mensagem do reino de Deus, nós sabemos que é uma mensagem de salvação, pois o ser humano ele precisa entrar no reino de Deus, e para isso ele precisa ser salvo. Desta forma, o apóstolo Paulo, quando foi interrogado pelo carcereiro, que estava a ponto de tirar a própria vida, e Paulo se apresentou a ele, ele fez a pergunta: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Então, no versículo 31 do capítulo 16 de Atos, Paulo disse: creia no Senhor Jesus, e serás salvo, tu ou você e a sua casa. A mensagem do reino de Deus é a mensagem de salvação, pois ele veio salvar o ser humano. Em João 3,16, o Senhor declarou
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Então nós vemos claramente que o foco é a salvação. Salvar o ser humano da destruição, salvar o ser humano do pecado, salvar o ser humano das transgressões, salvar o ser humano da escravidão de Satanás, salvar o ser humano da prisão espiritual, salvar o ser humano, como diz Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 13, no qual ele diz: e ele nos resgatou do domínio ou do império das trevas, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, verso 14, a saber, o perdão dos pecados. Essa é a mensagem do reino de Deus, que traz salvação, que traz a libertação do império das trevas e o leva a estar com Deus. Pois nós vimos das mensagens anteriores sobre o reino de Deus, o governo de Deus, sobre Cristo que governa e está debaixo do reino de Deus, é ser dominado, é ser governado por Deus, é ser conduzido por Deus, é desfrutar dessa bênção gloriosa da comunhão com Deus. Então é a mensagem de salvação, que salva o ser humano, que o resgata das trevas. Quantas pessoas estão presas nas trevas, aprisionadas nas cadeias espirituais, e nesse mundo tenebroso, e nesse mundo terrível, quantas pessoas estão aprisionadas. Por isso, esta é a mensagem do reino de Deus, tirar o ser humano dessas cadeias. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, Pedro declarou que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Glória a Deus. Então é salvação, essa é a mensagem do reino de Deus. E nós precisamos desfrutar desta bênção e ter esta mensagem bem estabelecida em nossa mente e nosso coração. Pois nós veremos aqui nesse capítulo 16, esse conteúdo desta mensagem de salvação. Veremos como o diabo age para impedir que as pessoas entendam esta mensagem gloriosa de salvação. E a oposição é muito grande para compreender ou para impedir a compreensão da obra e da mensagem de salvação. Pois a nossa estadia aqui na terra é passageira, é temporária. Breve nós passaremos desta terra. Por isso a mensagem é de salvação. Ele deixou registrado em João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 4. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e preparar-lhes lugar, eu voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia. Essa é a resposta absoluta de Deus. Essa é a mensagem de esperança. É a mensagem de salvação. É a mensagem do reino de Deus. Amém? Por isso, meus irmãos, nesse capítulo aqui, 16, nós veremos claramente essa mensagem de salvação. Ela está fundamentada em uma compreensão muito importante para todos nós e para toda a igreja. Por isso nós vamos abordar alguns pontos aqui
nesse capítulo 16, que vai tratar acerca da mensagem do Evangelho, da mensagem do Reino de Deus e da oposição a esta mensagem, ok? Então, em primeiro lugar, a mensagem de salvação, a mensagem do Reino, nós precisamos entender quem é Jesus, amém? Isso é o mais importante, é o mais fundamental, é compreender quem é Jesus. Nós lemos do versículo 13 ao versículo 20, nós lemos claramente, e aqui nós temos algumas coisas importantes do versículo 13 ao versículo 20. Primeiro, o entendimento errado. Se alguém entende erroneamente, não terá resposta do reino de Deus. Nós vimos na mensagem anterior, as mensagens passadas, que na mensagem anterior, mais especificamente, do domingo passado, acerca dos guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Essa é a triste realidade. Por isso, muitos estão entendendo erradamente acerca de Jesus, de quem ele é. Quem é Jesus? Então, no versículo 13, Jesus fez uma pergunta para os discípulos acerca das pessoas que o cercavam, o que as pessoas achavam acerca dele e quem ele é. Então, a resposta que os discípulos deram no versículo 14, que nós vemos aí, as pessoas, eles deram a resposta que estava no burburinho da multidão. A multidão conversando e contactando um ao outro acerca de Jesus. Então, a ideia deles era que Jesus era algumas personalidades do Antigo Testamento. Ele cita, em primeiro lugar, João Batista, mostrando e achando e tendo a ideia de que Jesus era João Batista. Até o próprio Herodes, que decapitou João na prisão, Herodes, quando viu Jesus fazendo milagres, realizando obras extraordinárias, cumprindo o plano de Deus, o próprio Herodes, ele disse: esse daí é João, ele ressuscitou dentre os mortos, por isso nele estão operando essas obras extraordinárias. Herodes, ele deu essa afirmação mostrando a realidade da humanidade, das pessoas não saberem quem é Jesus. É muito dessas coisas que estão acontecendo aí hoje, que nós vemos focando operações de milagres, curas extraordinárias e tantas outras coisas, achando que esse é o principal foco do Evangelho. Eles tinham esse pensamento. João Batista é esse que está aí. Mas não só isso, também eles pensavam que Jesus era Elias, profeta Elias, profeta que fazia fogo descer do céu, profeta poderoso que desafiou os profetas de Baal e os profetas de Azera, profeta Elias, profeta do fogo, né? Profeta dos milagres, profeta da operação de maravilhas. Então é isso que estava na cabeça, na ideia das pessoas acerca de Jesus, de quem ele era. Ele é aquele que realiza os milagres. Não só isso, mas também Jeremias, o profeta chorão, lamentador, que se compadece do sofrimento das pessoas e das necessidades humanas. Era a ideia que as pessoas têm de Jesus. Jesus, ele multiplicou os pães 2 vezes, para 5.000 e para 4.000 pessoas. Multiplicou para aquela multidão, compadecendo-se daquela multidão. Na mente das pessoas, ele é Jeremias, ressuscitou dentre os mortos e se compadece das pessoas e tal. Ou é um dos profetas. Tudo isso aqui é bom, foram personalidades, pessoas, homens de Deus, que operaram, que foram usados por Deus no passado, mas não tem nada a ver com Jesus, no sentido de ser a pessoa de Jesus. Nada a ver, todos eles foram importantes,
mas Jesus não são essas pessoas. Eles tiveram esse conceito errado. E esse é o grande problema que hoje as pessoas têm, a compreensão de quem é Jesus. Tem gente que só vai atrás de milagre, quer ser curado, quer que a restauração da família, e tem gente até que depois que acontece a resposta, ou a cura, ou a restauração, depois desaparece, não some da igreja, acabou, já teve o que tem a resposta, então já foi, acabou. Há muitos desse tipo, né? Então, há pessoas que têm essa compreensão, mas isso não vai garantir o reino de Deus, não vai garantir a vida eterna, vai garantir respostas aqui nessa terra, respostas locais, mas não respostas para o reino de Deus, porque é o entendimento errado acerca de Jesus, é a compreensão errada. E uma compreensão errada é como um cego guiar outro cego. Parece até que é uma grande figura, é uma grande personalidade do Antigo Testamento, é uma pessoa que opera sinais, opera maravilhas, opera milagres, está realizando coisas extraordinárias, mas não é Jesus. Não é. Então, qual é o entendimento errado? Por isso a mensagem do reino de Deus precisa ter o entendimento correto. Qual é o entendimento correto de quem é Jesus? De quem ele é? Então Jesus pergunta aos discípulos, então o que é que vocês dizem aí que eu sou? No versículo 16, Pedro declarou, tu és o Cristo. Aleluia! Ele não é João Batista, ele não é Elias, não é Jeremias e nenhum dos profetas. Ele é o Cristo. Jesus é o Cristo de Deus. Amém? Nós temos visto aqui na igreja muito acerca de Jesus ser o Cristo. Ser o Cristo de Deus. A palavra Cristo quer dizer ungido, e ungido significa a função. A função que Jesus exerceu. Cristo exerceu a função de profeta, rei e sacerdote, para mudar a realidade humana e libertar da escravidão do pecado original, da escravidão de Satanás e da separação entre o homem e Deus. Essa é a resposta absoluta. Jeremias, Elias, João Batista, qualquer profeta jamais poderia dar essa resposta, ou mudar a realidade humana, transformando e destruindo o poder de Satanás. Nenhum desses poderia, mas somente o Cristo. Por isso Jesus é o Cristo. Essa foi a afirmação de Pedro, tu és o Cristo. É isso que a igreja, que o povo de Deus precisa compreender, e não só nós como igreja compreendemos, mas essa é a nossa missão, estabelecermos esta mensagem do reino de Deus a todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas e em todas as regiões, proclamar que Jesus é o Cristo. A ordem do Senhor para nós, no recebimento do poder do Espírito Santo, é que nós sejamos testemunhas dele. O que é testemunhar dele? É falar claramente quem ele é, mostrar claramente quem ele é, que ele não é o João Batista, que ele não é o Elias, que ele não é o Jeremias ou qualquer profeta, mas dizer claramente que ele é Jesus, que ele é o Cristo de Deus, a resposta absoluta, o único Salvador. Não há outro meio do ser humano ser livre, não existe, somente ele é a resposta absoluta, porque só Jesus é o Cristo. Amém? Glória a Deus. E é por isso, queridos irmãos, que a igreja ela é fundamentada através do entendimento correto, ela é estabelecida por Deus e ela se torna inabalável. Essa é a base da igreja, é o fundamento da igreja, é o alicerce da igreja, pois a partir do versículo 17, o Senhor declarou para Pedro, bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que revelou a você, mas foi meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é o próprio Jesus, a sua declaração, a declaração que Pedro deu de que ser Jesus o Cristo, sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! As portas do inferno não prevalecerão. Esse é o alicerce verdadeiro, autêntico, real, que torna a casa inabalável. Não prevalecerá. Infelizmente, muitos estão sendo vencidos pelas portas do inferno. Muitos estão sucumbindo diante das portas do inferno. E por que isso, irmãos? Porque não tem a compreensão. Aqueles que não tiveram a compreensão clara acerca de Jesus, eles se perderam. É como Deus disse para o seu povo no Antigo Testamento, quando eles saíram do Egito e foram em direção à terra de Canaã, e o Senhor ordenou que Moisés enviasse os espias. Eles espiaram a terra. Quando voltaram, 10 deles deram a notícia negativa: não, Deus, a terra é boa, mas não podemos entrar, nós estamos perdidos, nós vamos morrer, não dá, e tal, e tal. Só Josué e Calebe que deram a notícia favorável. Então, esses que não creram, esses que foram incrédulos, todos eles morreram no deserto, não entraram na terra, sucumbiram no deserto, se perderam. Então, porque foram incrédulos acerca da promessa de Deus. Então, quando eu sou igreja, mas eu não compreendo, não entendo claramente a resposta do Evangelho, a mensagem do reino, de Jesus, seu Cristo, eu perco esse fundamento, queridos irmãos, e as portas do inferno que elas estão atiçadas, flamejando para a destruição, têm levado muitos a sucumbirem, mas que o Senhor fortaleça a sua igreja com entendimento desta mensagem do Evangelho, a mensagem segura, a mensagem correta do reino de Deus, dessa compreensão. Jesus é o Cristo, a resposta absoluta. Se Ele é o Cristo, a resposta absoluta, não necessitamos de Elias, de Jeremias, de João Batista, de Maria, de João, de Pedro, de ninguém. Não precisamos mais de nada e nem ninguém. Somente Cristo, somente Ele, unicamente Ele, exclusivamente Ele, somente Cristo é a resposta absoluta. Amém, igreja? Esse é o fundamento da igreja. Esse é o fundamento que nós precisamos desfrutar. Essa é a mensagem absoluta, a compreensão. É a guerra do entendimento. A ciência tem se multiplicado. A internet tem avançado. E muitas vozes têm sido pronunciadas, e muitas delas em oposição à palavra de Deus, ao Evangelho, a Cristo, muitas delas tentando contradizer e negar a ação de Deus e o Evangelho. E aqueles que não estão fundamentados nesse entendimento acabam sendo levados por essa enxurrada, levados pelas portas do inferno. Por isso, irmãos, Jesus advertiu. Esse é o conceito fundamental, básico e o pilar da nossa fé, o pilar da vida em Cristo e da mensagem do reino de Deus. Cristo, Jesus é a resposta absoluta. Desta forma, nós vemos que Jesus, ele aponta um fator muito importante para o nosso despertamento. Ele, sendo Cristo, e naquela época, proclamando o reino de Deus, ele viu qual era o desejo e a intenção das pessoas daquela época, que se traduz para o que nós vemos hoje também. Então, como segundo ponto desta mensagem, nós vemos a geração que busca milagres, do versículo 1 ao versículo 4. Do versículo 1 ao versículo 4. No versículo 1 do capítulo 16, está registrado assim: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse
um sinal do céu. Esses fariseus e saduceus religiosos foram a Jesus, colocar Jesus à prova, para que Jesus fizesse descer um sinal dos céus, ou aparecer um sinal dos céus. Eles, a ideia deles é que Jesus fazendo um milagre do céu, algo sobrenatural, mostraria que ele seria o Cristo. É como o diabo chegou para Jesus: e tu não és o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Tu não és o Filho de Deus? Lança-te daqui abaixo. Então a provação que o diabo veio a Jesus. Aqui os fariseus e saduceus estão na mesma direção, querendo provar Jesus. Faz o milagre dos céus, manifesta o teu poder, para que creamos, para que vejamos quem tu és. Então, essa provocação que eles estavam fazendo com Jesus, eles não queriam entender quem Jesus é, saber, até porque eles não criam que Jesus era o Cristo. Então, eles fizeram essa provocação. No entanto, Jesus disse: vocês querem um sinal do céu? Você olha para o céu e está de tardezinha, você sabe interpretar. E na manhã, quando fica vermelho e tudo nublado, você sabe que vem a tempestade. Você sabe interpretar o tempo, mas não sabe interpretar os sinais que Deus estabeleceu. Os sinais dos tempos. Sabe interpretar como o clima está, mas não sabe interpretar os sinais dos tempos. A ignorância. Qual é esse sinal do tempo? É a própria manifestação de Jesus. É o sinal estabelecido por Deus. E eles não estavam nem aí, não tinham os olhos abertos para enxergar esta realidade, o sinal do tempo que Deus estabeleceu e que Deus trouxe a toda a humanidade para que se despertasse e crescem em Deus e pudessem chegar até Deus, pudesse ter um relacionamento com Deus, pudesse ter uma intimidade com Deus. Não compreenderam isso, mas eles queriam um sinal do céu. E Jesus mostrou algo natural, que eles compreendiam, mas a realidade que Deus estabeleceu, eles não compreenderam. Então, Jesus diz claramente para eles: essa é uma geração má, uma geração terrível, uma geração perversa, uma geração adúltera. Pede um sinal milagroso do céu. A geração má, perversa e adúltera. Esta não é simplesmente uma referência à geração específica daquela época, daqueles que estavam ali conversando com Jesus. O que ele está dizendo dessa geração má e adúltera é a geração que representa o homem separado de Deus, que está preso em Satanás, que está numa vida dissoluta e que não conhece a Deus, desde Gênesis 3 até a consumação de todas as coisas. É uma geração má e adúltera. Por que adúltera? Porque trocou Deus, não quer saber de Deus, quer saber de outras coisas. E nós vemos a realidade da geração má e adúltera. Vemos como está aí a proliferação da geração má e adúltera. Vemos como estão os nossos dias hoje com essa geração má e adúltera, pervertida, maligna, perversa, desonra os pais, não ama Deus. Uma geração rebelde, totalmente perdida. E quer um sinal dos céus. Infelizmente nós vemos essa realidade. Muitas pessoas querem viver dissolutamente, mas quer um milagre de Deus. Muitas pessoas querem viver a seu bel prazer, mas quer um milagre de Deus. Muitas pessoas querem viver dissolutamente, vivendo nas práticas contrárias, mas quer um milagre de Deus. Muitas pessoas querem viver o padrão do mundo, mas querem um milagre de Deus. Muitas pessoas querem entregar-se aos desejos carnais, mas querem um milagre de Deus. Muitas pessoas querem entregar-se aos seus próprios pensamentos e querem um milagre de Deus. Então Jesus disse a essa geração adúltera e perversa: nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Meu Deus! Esse é o sinal que Jesus declarou, é o sinal do profeta Jonas. Jonas é um sinal para esta geração.
daquela época em todas as épocas. Qual foi o sinal do profeta Jonas? Jonas capítulo 1, versículo 17. E Jonas foi engolido por um grande peixe, e ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Esse é o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem fique no coração da terra 3 dias e 3 noites. Fique no coração da terra e ao terceiro dia ressuscite. Esse é o sinal, não é milagre, coisas extraordinárias. O que é que Jesus está dizendo? O sinal para a humanidade é a minha palavra. O sinal para a humanidade é entender que Jesus Cristo veio à terra, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, que Ele é o Cristo de Deus, a única esperança e a única salvação. Esse é o sinal de Deus, em referência ao profeta Jonas. Esse é o sinal, e que todos olhem para este sinal. É como Jesus disse, é como está escrito em João, capítulo 15, quando ele declara, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, e quando ele for levantado, todos atrairá a si, aleluia. Este é o sinal, olhar para o Filho de Deus. E hoje nós vemos, irmãos, como eles perderam essa direção. Milagre, concentrações de milagre, campanhas de milagre, cura, não sei o que, libertação, tantas outras coisas, mas não tem nada a ver com Jesus. Não tem o entendimento de Jesus, tem um foco nessas coisas específicas, tem um foco nessa direção específica: riqueza, fama, poder, sucesso, é essa direção específica. Não, mas não tem um foco em Jesus, em conhecer Jesus, entender quem Jesus é. O entendimento correto para o reino de Deus é saber quem Jesus é, que Ele é o Cristo. Não é o foco que Ele faz milagre ou coisa desse tipo, mas é quem Ele é. Ele é o Cristo de Deus. Por isso Jesus diz: o que é que vocês querem? Só há uma coisa para vocês: profeta Jonas é o sinal. E esse profeta Jonas foi em Nínive. Foi em Nínive. Ele não fez milagres, sinais, por nada. Ele só anunciou a palavra: arrependa-se, porque existe um Deus no céu que mandou vir aqui para dizer para vocês: se arrependa. E a Bíblia diz que toda Nínive se arrependeu, se rendeu ao Senhor. Toda Nínive, essa é a mensagem. Aleluia! Essa é a palavra, é o poder de Deus, e foi trazido através de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, o Senhor nos deu uma mensagem eterna, a mensagem da vida eterna, a mensagem do Evangelho que traz salvação. Essa é a mensagem estabelecida por Deus. Desta forma, Jesus advertindo sobre esses que querem milagres. No meio desses tem os falsos mensageiros, os falsos ensinadores, ou o falso ensino. Do versículo 5 ao versículo 12. Do versículo 5 ao versículo 12, olha o que diz o versículo 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com o fermento. Irmãos, nós vimos aqui que tem a mensagem absoluta, é a mensagem verdadeira. E Jesus vai nos advertindo o despertamento, aqueles que querem os milagres, os fariseus. E esses mesmos Jesus diz: cuidado com os seus ensinamentos, cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos estavam discutindo porque eles não entenderam o que Jesus estava dizendo com relação ao fermento dos fariseus. E eles achavam que era porque eles não tinham trazido pão. Então Jesus advertiu: porque vocês estão pensando que é a realidade do pão? O que é que vocês já se esqueceram dos 5 pães multiplicado para 5.000 e dos 7 pães multiplicado para os 4.000? Eu não estou falando da questão de pão, mas eu estou dizendo para vocês: tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos despertaram e entenderam que ele não estava falando de pão,
mas sim dos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Os ensinamentos. E quais são esses ensinamentos, irmãos? Os ensinamentos que não estão focando em Jesus como uma resposta absoluta. Nós vimos no capítulo 15 que os fariseus eles focavam na sua tradição. E por causa da tradição, eles invalidavam a lei de Deus. Na tradição deles, eles diziam, não se pode comer sem lavar as mãos. E nisso estava repreendendo os discípulos. Então Jesus disse para ele, vocês são hipócritas. Vocês, pela tradição de vocês, vocês invalidam a lei de Deus. Pois na lei de Deus diz, honra o teu pai e a tua mãe. E isso é o que basta. Mas vocês dizem, se eu dedicar minhas finanças como oferta a Deus, eu não tenho mais obrigação com meu pai e com minha mãe. Então, por causa da vossa tradição, vocês invalidam o mandamento de Deus. Pois fiquem sabendo vocês que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque o que sai, sai do coração. E são essas coisas que contaminam o homem. Ensinamentos que quebram os valores de Deus. Ensinamentos que estão fora do padrão de Deus. Então Jesus disse, eles são guias cegos. E são cegos que amam outros cegos. E ambos cairão no buraco, no precipício, na destruição. Cegos que são guiados por cegos. E por isso Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com os ensinamentos dos fariseus. Ensinamentos que são completamente contrários ao padrão de Deus. Negando que Jesus é o Cristo, a resposta absoluta, o único Salvador, a única solução para a humanidade. Então nós estamos vendo o fermento claro hoje, igreja. Os ensinamentos falsos, contrários, totalmente avessos à vontade de Deus. Ensinamentos e que estão focando em tantas coisas, e que não estão trazendo a luz do Evangelho. A mensagem do reino de Deus não é o homem enriquecer na terra, não é o homem ter poder na terra, não é o homem ter fama na terra, não é o homem ter sucesso na terra, é o homem ir para o céu, é o homem estar com Deus para sempre. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 20, a minha cidadania, ou a nossa cidadania está nos céus, a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A cidadania nossa é no céu, por isso a mensagem do reino de Deus é a mensagem que nos leva para o céu. Amém? Por isso eles tenham cuidado. O que é ter cuidado, irmãos? O que é ter cuidado? É você ficar atento e alerta acerca das coisas que você está ouvindo, porque a mensagem, o ensinamento, ela vem pelo ouvir. Ouvir o ensinamento, ouvir a mensagem, ouvir o que se está falando. E muitas pessoas estão ouvindo mensagens, ensinamentos com supostos líderes, que aparentemente ensinamentos que têm o nome Deus, mas na verdade não tem nada a ver com Deus, porque não tem a mensagem absoluta do Evangelho, e estão querendo promoção e engajamento, todas outras coisas, mas não tem o Evangelho, não tem a mensagem. Então Jesus advertiu, cuidado com esses fermentos, com o fermento dos fariseus, porque isso leva à destruição, à ruína, à miséria completa, absoluta tragédia. Essa é a triste realidade. Qual é a mensagem do reino de Deus? Jesus é o Cristo. Aleluia. E qual é o conteúdo desta mensagem? Qual é o conteúdo que temos desta mensagem? Esse é o ponto 4. Qual é o conteúdo desta mensagem, meus irmãos? Versículo 21 ao versículo 23. É um conteúdo estabelecido por Deus. No versículo 21, Jesus disse, desde aquele momento, o autor de Mateus diz, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto
e ressuscitasse no terceiro dia. Esse é o conteúdo do Evangelho, que mostra a obra gloriosa de Cristo. Ele sofreu, morreu e ressuscitou. Ele sofreu, morreu e ressuscitou. Esse é o conteúdo. Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13, versículo 4. Essa é a mensagem que eu recebi, eu vos ensino. Que Jesus, como diz as Escrituras, morreu. E também, como diz as Escrituras, ele ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho, que mostra a obra gloriosa, como Cristo morreu. Esse é o sacrifício perfeito de Isaías 53, o servo do Senhor, que foi como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia! O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que deveria ser nosso para que tivéssemos paz, ele tomou para si. Ele tomou para si, para que nós tivéssemos paz e não sofrêssemos esse castigo, porque não tínhamos condições de suportar, de segurar, não tínhamos condições. Então Jesus, ele foi esse sacrifício perfeito. Por isso que João Batista, quando viu Jesus, em João 1:29, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso essa é a mensagem, é o conteúdo desta mensagem de Jesus, seu Cristo. É a mensagem que diz que ele sofreu, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus e está vivo para sempre. É o nosso Redentor, o único Salvador, a única resposta para a humanidade. Esta é a resposta de Deus, é a resposta absoluta que Deus trouxe para a humanidade. Assim como Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, nós vemos como Jesus mostra que o diabo não quer que esta mensagem seja proliferada, não quer que a mensagem alcance as pessoas, não quer que a mensagem avance. Por isso ele faz de tudo para impedir a mensagem e até usar pessoas perto para impedir o progresso da mensagem. Pessoas que não estão com a mente focada, enraizada no Evangelho. O diabo lança seu dardo, lança sua investida, age para tentar bloquear a mensagem. Jesus disse a mensagem: eu vou sofrer, vou morrer, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Por que tudo isso? Na cruz, em João 19:30, Jesus disse: está consumado, está resolvido, cumprido todas as coisas, tudo necessário que fora necessário para a redenção e a salvação e a libertação da escravidão, do poder de Satanás. Jesus disse: está consumado. Essa é a mensagem absoluta. Então ele disse isso, mas o diabo não quer que isso alcance as pessoas, que seja propagado, que avance. Ele não quer. Então nós vemos como o diabo se levanta, como Satanás age. Infelizmente, o Pedro foi esse canal de Satanás, foi o canal das trevas, foi o canal do inimigo para impedir Jesus de cumprir a mensagem, de cumprir a palavra, de cumprir a missão. O diabo usou Pedro. No versículo 22, nós vemos o que Pedro fez. Ele diz assim: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Meu Deus, Pedro inocentemente achando que estava fazendo bem, achando que estava ajudando Jesus, achando que estava tendo cuidado e preocupação com Jesus, mas na verdade ele estava influenciado por Satanás para impedir o progresso do Evangelho, sem saber, sem entender, querendo dar uma de vou lhe ajudar, Jesus, vou entrar para você eu não sofrer, não faço não, isso não vai acontecer. Mas na verdade era o diabo que estava agindo, era Satanás que estava agindo para impedir o progresso e a ação da mensagem. O diabo quer parar o Evangelho. Por isso que irmão, você tem que entender que é uma realidade espiritual. A questão de ler a Bíblia, de orar,
de entender o Evangelho, de entender a ministração que sai do púlpito. É uma realidade espiritual. As trevas não querem uma igreja produtiva. O diabo não quer uma igreja com entendimento claro, entendimento correto, o entendimento aberto do Evangelho, a compreensão. O diabo não quer isso, porque ele sabe que o Evangelho é a resposta absoluta. Satanás agiu através de Pedro. No entanto, Jesus repreendeu a ação de Satanás. No versículo 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Satanás não tem a compreensão da realidade de Deus, mas sim na condição dos homens, na ação dos homens. Jesus repreendeu a ação de Satanás, não deu espaço à ação de Satanás. Quando nós entendemos que alguma coisa está ferindo o padrão de Deus, que está ferindo o plano de Deus, nós não temos que negociar ou ter diálogo com coisas que estão nos tirando da vocação de Deus, do entendimento do Evangelho, do entendimento da graça de Deus. Jesus diz: sai, Satanás! Sai, diabo! Jesus repreendeu claramente Satanás. O diabo não quer uma igreja saudável que busca e que invoca o Senhor. Então, desfrutar da mensagem, entendimento do reino de Deus, a mensagem que foca o Evangelho, e essa mensagem que está apontando Jesus o Cristo, estabelecendo um conteúdo que esse Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Essa mensagem que o diabo não quer que seja proclamada e anunciada, mas Deus chamou a igreja, fundamentando ela nessa rocha verdadeira e autêntica, essa rocha poderosa que é Cristo, onde ele declara que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, não pode vencê-la. Então, já vamos concluir. O que é que eu preciso entender como discípulo para ter essa mensagem enraizada no meu coração e não me enredar com as artimanhas de Satanás, com o engano das trevas e com o engano desse mundo? O que é que eu preciso como discípulo? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso ter como discípulo para desfrutar dessa mensagem, agarrá-la e viver com ela enraizada no meu coração? O que é que eu preciso fazer como discípulo? Então Jesus nos apresenta do versículo 23 ao versículo 27. Essa é a posição do discípulo, a decisão do discípulo que Jesus coloca para aqueles que querem desfrutar e ter essa mensagem enraizada no coração. Então Jesus apresenta o seguinte: então Jesus disse, versículo 24, então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Meu Deus! Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser achar a sua vida aqui, a perderá, mas quem perder a sua vida por amor a mim, disse Jesus, a encontrará. E o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu Deus! Então, como eu posso ter esse evangelho enraizado, essa compreensão? Jesus deu a mensagem, mostrou os opositores, a ação de Satanás, e para isso está bem enraizado na minha vida,
Eu tenho que morrer para este mundo. Não pode ser mais claro do que isso. Eu tenho que morrer para esse mundo, perder a minha vida para este mundo, morrer para este mundo, negar a mim mesmo, negar a minha vontade, carregar a minha cruz. Não tem coisa mais clara do que isso, irmãos. Não tem fantasia, abracadabra, nada disso. É a mensagem do Evangelho, é o discipulado de Jesus. Quem quiser vir, aquele que tem a resposta do Evangelho, tem a concentração do Evangelho, é esse que entende esse discipulado de Jesus. Negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Irmãos, até que ponto eu estou vivendo a minha vida que está agradando a Deus, que está morrendo para este mundo? Claro que não é o sentido literal de eu me matar ou coisa desse tipo, não. Mas é o meu envolvimento com o sistema desse mundo. Eu estou morto para o sistema desse mundo, é o que Jesus está dizendo. Perder a vida para o sistema desse mundo, eu estou morto, mas para Cristo eu estou vivo. Aleluia, glória a Deus. Essa é a resposta. Enquanto eu estiver vivo, eu estarei perdido, influenciado, dominado. E a ação de Satanás foi o caso de Pedro. Ele ainda estava vivo para este mundo. Até que Jesus disse em uma certa passagem: Pedro, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Eu preciso morrer para este mundo. Esse é o Evangelho. Mas esse é o grande embate. O desafio de morrer e de negar-se a si mesmo. Esse é o grande embate. Há muitas coisas em nós que ainda nos prendem. Há muitas coisas que ainda nos seguram. Por isso que ele diz, morrer é uma atitude drástica. É uma atitude, difícil, mas tem que ser drástica. Tem que ser firme. A morte não é uma brincadeira. É uma ação, drástica. Firme. É única. Já foi. Então essa é a realidade do morrer e perder a vida para esse mundo. Mas aqueles que morrem por amor a Cristo, esses encontram a sua vida. Meus irmãos, nós estamos diante de um sistema perverso e corrupto, onde a ação de Satanás, das trevas, tem dominado muitas pessoas e levado muitas pessoas a vários problemas. Deus nos dá a receita clara para a segurança da nossa vida aqui na terra, que é a segurança eterna. Nos dá a mensagem absoluta, a mensagem do reino de Deus, a compreensão, o entendimento. Jesus é o Cristo, as suas obras realizadas, o conteúdo desta mensagem. Ele sofreu, ele morreu e ele ressuscitou. E essa é a resposta única. Nós vemos isso como nessa época Jesus mostrou a advertência dos ensinamentos falsos, da ação de Satanás. As coisas são iguais hoje. As mesmas coisas que se levantam para agir. Por isso eu sou chamado ao discipulado radical. Esse é o discipulado de Jesus. É o discipulado radical. E aqui é interessante, já vou concluir, é interessante o que Jesus diz, quando ele inicia esse chamado, no versículo 24, ele diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser, não é obrigado, não é imposição, mas é se. Uma vez que você decide vir, essa é a proposta, esse é o meio, esse é o mecanismo. Não é obrigado, mas se decidiu, aqui está. Negue-se a si mesmo. Mas eu quero ir não desta forma, eu quero ir do meu jeito. Você vai para qualquer lugar, menos seguir a Jesus verdadeiramente. Não, eu quero ir, mas eu quero ir das minhas condições, dos meus jeitos. Eu não quero isso, deixar aquilo. Eu quero seguir. Mas você vai seguir qualquer um, menos Jesus. Se decidiu, aqui está as cartas na mesa. Essa é a realidade do Evangelho.
que nós, irmãos, possamos ter esse entendimento claro do Evangelho. Saber que essa mensagem do reino é uma mensagem única e absoluta, e é a segurança para nós, para toda a humanidade. Que nós despertemos e tenhamos o cuidado, porque há muitos fermentos por aí, que tem levedado muitas massas. Há muitos fermentos por aí, muitos ensinamentos contrários e falsos, que tem levado muitas pessoas a se apartarem do Evangelho. Muitos não querem mais saber de igreja, de ter comunhão com os irmãos, de ter um relacionamento com a igreja. Muitos estão completamente virados. Muitos viraram ateu. Muitos se perderam para diversos outros segmentos, porque perderam a compreensão do Evangelho, ou não chegaram até a compreensão clara. Como tem o fermento dos fariseus e a ação de Satanás naquela época, assim é hoje. Se Jesus deu a resposta clara a Pedro, não é nem Pedro, mas o diabo que estava ali, sai Satanás, que nós entendamos isso claramente e tenhamos a segurança em Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Curva a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, te damos toda a glória, Senhor. Pai, apresentamos a Ti as nossas vidas. Cremos, ó Deus, que o Evangelho é a resposta absoluta. Somente o Evangelho é a solução para a humanidade. Através do Evangelho nós recebemos, ó Pai, vida eterna e a segurança de Deus que está conosco. Possamos, ó Pai, desfrutar dessa compreensão clara da mensagem e do seu conteúdo, enraizando ao nosso coração. Jesus é o Cristo, e somente Ele restou dentre os mortos. Que assim, Pai, possamos desfrutar das bênçãos do reino de Deus, com essa segurança da mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.